Legal, né? Chegou a nossa horinha. Nós vamos ficar aqui hoje levando um papo incrível sobre coisas maravilhosas que estão acontecendo no mundo da pesquisa. Dessa pesquisa que vai além, que a gente entra em contato com uma outra dimensão e com aparelhos eletrônicos, né? Estou vendo que um dia vai chegar em que mediunidade, sei lá, não vai ser mais importante para falar com os mortos, porque a tecnologia está entrando, a investigação está crescendo. Você viu, não? No programa de ontem a gente falou sobre as vozes com a Sônia, né, Rinaldi, e a pesquisa que ela tem feito já há muitos anos com isso, que foi realmente impressionante. Mas ela também entra na área da pesquisa da imagem. Qual é a possibilidade da imagem? É o que nós vamos ver logo depois de nosso intervalo. Estamos aqui hoje para investigar mais um pouquinho da transcomunicação. Eu estou com um livro na mão da Sônia Rinaldi, que é Gravando Vozes do Além, e um livro interessante onde ela conta as experiências das vozes e ao mesmo tempo ainda tem um CD de vozes gravadas, autênticas, da manifestação dos desencarnados do nosso mundo físico através de computador. Você tá boa hoje, Sônia? Tudo bem? Tudo bem. A gente quer sugar mais um pouquinho da tua experiência e desta vez com as imagens. Como é que é possível a imagem? Como é que é a técnica para captar a imagem de um desencarnado no gravador? Como é que é isso? Veja só. No computador, né? Exato. Uhum. Veja só, eu digo que o meu principal parceiro é o acaso. Uhum. Porque, na verdade, como é um caminho totalmente novo, não há como você pegar um livro, abrir e pegar a rota, a gente está tentando e acerta, e erra. Tenta ali, deu, exato. Não deu. Uhum. Então, o nosso maior contribuinte realmente é o acaso. De vez em quando você atina com uma observação e fala, opa, esse é o caminho. E foi assim, por exemplo, com o caso da aparição dos falecidos. Nós tínhamos já descoberto, estávamos fazendo um tipo de experiência anterior em que eu tinha percebido que esses emissores ou falecidos ou quem está do outro lado de lá na estação transmitindo para nós, eles se mostravam capacitados a criar imagens a partir do nada. Por exemplo, se você tivesse uma tela ou um tecido, no caso eu sempre usava um tecido branco, e você tinha isso diante da câmera, eles começavam a criar imagens projetadas naquele tecido em tempo real. Ou seja, você estando na sala, você observava já o que estava sendo gravado já direto na tela do computador. E ocorreu que eu comecei a fazer testes desse tipo, mantendo algumas pessoas sempre ali. Eu punha uma espécie de uma capa de barbeiro, que eu inventei esse nome, na verdade era um tecido branco e na frente da pessoa. E eles começavam a projetar e tal. E estávamos fazendo esse tipo de teste quando um dia eu tinha uma amiga minha diante da câmera e repentinamente observamos que o foco não era mais o que estava sendo projetado no tecido, mas o rosto dela tinha se tornado outra pessoa. E estava presente comigo uma filha dela, sendo que essa amiga minha, Leda, de Martinópolis, tinha perdido uma filha. E, de repente, a outra filha viva aqui do meu lado começou a olhar mais assim no computador e falou, pera, essa aqui é minha irmã. Opa, e daí foi aquela algazarra, nossa, mas então a gente descobriu, casualmente, que tendo um familiar diante da câmera, o familiar poderia se transformar no falecido. Que seria mais ou menos o que você descobriu em termos de processo de gravação das vozes, porque você descobriu que com as vozes, se você pegasse um gravador, ficasse assim numa estação, num chiado, eles aproveitavam o chiado e falavam, mas não era um meio muito bom. Aí você pegou o quê? A voz humana. Você pegou a voz humana, uma porção de a pessoa repetindo fonemas, blá, 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 e gravava isso. E no meio desse blá, 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 sem sentido, é que o espírito usava para poder fazer uma frase com sentido. Aí você, ao mesmo tempo, é a mesma ideia. Isso. Eu pego a imagem da pessoa que está tentando se comunicar, a mãe, por exemplo, que está aqui. E aí eu coloco a câmera, né? Dou uma, né? Se é algum outro meio, você brinca com a luz, qualquer coisa ou não. E aí, de repente, num frame,
começa aquele rosto se transforma no rosto da pessoa que está se comunicando. Veja só, a gente tenta técnicas diferentes, claro, exatamente porque a gente não sabe se existe um rumo definitivo ou se diversos são interessantes, e a gente vai tentando diversos. Nós temos casos em que, por exemplo, não usando absolutamente nada diante da pessoa, ou seja, é o rosto da pessoa que está ali olhando para a câmera e o rosto dela começa a se alterar e se transforma no outro completamente diferente, assim, sem nada na frente. Então esses casos são assim, gol, né? Não são a maioria. Mas eu percebi também que, por exemplo, comecei a fazer testes diversos. Um deles é, por exemplo, usar um tecido bem fininho, transparente, branco. Então, passando às vezes de frente do rosto da pessoa, parece que anula um pouco as características muito pesadas do rosto mesmo. E então fica mais fácil transformar no falecido. Mas vou tentando uma coisa e outra e várias estão dando certo. E o que você trouxe pra gente ver dessa coisa da imagem? As suas experiências com a imagem, que eu acho fascinante. O primeiro caso que a gente vai mostrar é justamente um desses mais difíceis, em que nós temos um pai, no caso, esse amigo nosso, Marcelo Ripe, da cidade de Santos, ele estava diante da câmera. O Marcelo, que é na figura em cima à esquerda, você observa os traços dele. O nariz, olha que o nariz é meio batatinha, a pele dele é bastante branca, ele tem esse tipo bastante europeu, né? A boca dele é assim, um lábio bem formado, bem menor. Enfim, ele tem esse que ele chama de bigode chinês, né? Exato. Essa cavatura aqui na ponta da... Inclusive essa marca que você diz é até pelo efeito da idade. O Marcelo tem 48, quase 50 anos e tal. E principalmente o rosto bastante redondo. No decorrer do vídeo em que a gente estava gravando, nesse dia, não apareceu o filho dele, André, porque o André já tinha até aparecido numa outra ocasião. Neste dia, ele acaba se transformando, num primeiro momento... Aqui essa foto aqui embaixo é o filho, né? Não. A foto que está aí em cima, à direita do Marcelo, é o rapaz falecido, que num primeiro momento ninguém sabia quem era. Sabíamos simplesmente que não era o Marcelo, porque era um rosto de pele morena, um nariz um pouco mais adunco e muito mais jovem do que o Marcelo. A diferença de nariz é chocante, gente. Exato. Veja só, num primeiro momento ninguém sabia quem era esse rapaz no qual o Marcelo havia se transformado. Sabíamos que não era o filho, porque conhecemos o filho dele, já tinha aparecido. Fotos, tudo, claro. Exato. E quem era. E até que levou uns 15 dias para a Luísa, a esposa do Marcelo, e perguntando para algumas mães que ela conhecia na cidade de Santos, quem poderia ser esse rapaz, se alguém conhecia, etc e tal, viemos a descobrir que este rapaz, que era, portanto, um desconhecido no primeiro momento, era um vizinho do próprio prédio deles, chamado César. A foto de vivo do César é essa de baixo à esquerda. Então, observa os traços do César e a foto paranormal. As duas fotos paranormais, a do meio e a da direita embaixo, são fotos paranormais que vieram no lugar do Marcelo. Então, observa os traços do César quando vivo. Observa o nariz comprido, o olhinho puxado. A boca, né? A boca. O nariz é o mais evidente, porque o nariz evidente. Original, gente, é completamente curvo aqui, assim, né? E o outro, o oposto, né? Um é curvo, o outro é convexo, quer dizer, a transformação do nariz é fantástica, né? É impossível de achar que é só uma impressão. E depois os olhos, né? Bem puxadinho no caso do César. Começou a ficar puxado os olhos. Isso são framezinhos, né? Não. Esse rapaz permanece na tela por mais de 5 minutos. Nossa, que impressionante. A mudança toda leva um período. Tem alguns casos em que é muito rápido e outros em que permanece. Até a gente tem a oportunidade de mostrar um caso posterior em que permanece e até pega fases diferentes da idade. Então vamos pegar mais um caso. Mostra outro, gente. Passa para outro. Nesse caso, por exemplo. Nesse caso nós tínhamos também um pai, este é da cidade de Blumenau, um amigo nosso chamado Bubi. Você observa de novo os traços da idade, meio barbudo, meio aquelas tem um gotinho, cabanhoca normais, né? O filho falecido dele é o da fileira de baixo, o Otávio, que faleceu com 19 anos num acidente de caiaque. E nesse dia eu estava usando o tecido. Um tecido na cara do rosto do pai. Isto. Gente, olha que impressionante. Observa como ele se remoça, né?
some completamente. Os olhos é outro, o olhar é outro, o sorriso, porque tem um olhar bem expressivo, o filho, né? Bem alegre, né? E o olha triangular. Os olhos em cima, que coisa impressionante. Inclusive, na imagem seguinte, a gente tem um detalhamento, aí nós temos